está com o braço forte, em teu seio, a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. O Guatemala idolatrada, salve, salve, Brasil, sonho imenso, vai unir, de amor e de esperança a terra desce, sem teu famoso céu risonho, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és forte quatro do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, em tantas vidas conversas com Guatemala. Digo ano mesmo, 1963. É casado, pai de 2 filhos, cumpre seu 3º mandato como deputado federal pelo Solidariedade de Minas Gerais, do qual é presidente estadual. Engenheiro agrônomo e extensionista rural com especializações em piscicultura, solos e meio ambiente. Presidiu a Emater do Estado de Minas de 2003 a 2010, período em que participou da equipe de formulação do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMDI. Foi criador e gestor do programa Minas Sem Fome, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Minas Gerais e também membro do Conselho Estadual de Política Agrícola. Foi eleito por 3 mandatos para presidir a ASPRAER, Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural. Lá atuou de 2005 a 2010 e liderou um amplo movimento nacional de renovação das diretrizes e gestão da assistência técnica e extensão rural, ATER. Aqui no Congresso Nacional, presidiu a Frente Parlamentar de Assistência Técnica e Extensão Rural, coordena a Frente Mista de Agricultura Familiar em Minas Gerais e é coordenador de comunicação da Frente Parlamentar da Agropecuária. Foi Zé Silva, o idealizador e primeiro presidente da Subcomissão de Agricultura Familiar e Extensão Rural. É ele, autor desta obra, que ouviremos neste momento. Bem, amigos e amigas, boa tarde a todas e todos. Bem, as minhas primeiras palavras são de agradecimentos, agradecer especialmente a equipe do Solidariedade, a equipe aqui da Câmara dos Deputados, agradecer a nossa equipe, agradecer aqui em nome do Raimundo, os parlamentares que fizeram parte comigo da comissão, onde realizamos esses estudos, agradecer as autoridades aqui presentes, o Zé Carlos Cibic, um dos órgãos fundamentais no diagnóstico dessa situação no Brasil, a Tatiane, que representa aqui uma visão moderna, eu vou falar um pouco sobre isso, da Caixa Econômica Federal, nosso eterno ministro Silas Brasileiro, foi meu chefe quando fui secretário de Agricultura, eu estive presidente da Emater, deputada Flávia Moraes, viemos junto para essa casa, fomos alunos, os primeiros cursos que nós fizemos para aprender o regimento aqui da casa, e hoje minha colega de trabalho, hoje ela coordena essa comissão, eu tenho a honra de relatar com ela. Amigo Leônidas, um desafio muito grande, ele é presidente da Frente Parlamentar da Engenharia. Amiga Demar, cuida de uma filha, eu tenho 2 meninos, mas tem uma filha também que é a Anater, um projeto meu, do Ergileu, e de quase 5 milhões de agricultores, que é a Anater, muito obrigado a sua presença. Poeta Nivaldo, vocês viram que ele chegou aqui falando poesia, nós escrevemos livro de poesia, de conto, de romance, mas agora livro de obras inacabadas é o primeiro, né? E amigo Luizinho, junto com o Hernandes, representa aqui onde o povo vive, nos municípios. Então, agradeço a todos, agradeço a toda a equipe, todos que contribuíram. Bom, a primeira pergunta minha é o seguinte: quantas obras paradas no Brasil? Quanto custa uma obra parada? E o que é que nós devemos fazer para não ter mais obras paradas no Brasil? Bem, a primeira pergunta, ninguém sabe quantas obras paradas tem no Brasil. Não sabe, e essa foi a triste realidade quando nós começamos essa comissão em 2016, oficiamos todos os ministérios e órgãos do governo e, por incrível que pareça, ninguém tem resposta. Nem o presidente da República, nem o Ministério do Planejamento.
Então, há de 1995 para cá, as primeiras iniciativas. Em 95, falava-se que tinha 2.214 obras paradas. Depois veio o TCU com as primeiras fiscalizações em 2007. Mas foi em 2009 e 2010 a primeira fiscalização efetiva do TCU, que fiscalizou 400 obras, e foi lá, depois de ler tantos acordos do TCU, tantas informações, que nós começamos a achar o caminho das causas dessas obras paradas. Depois teve uma grande rede de televisão que soltou um programa aí, já soltaram um novo número, 7.000 e poucas obras paradas, e agora, no início desse ano, o Supremo Tribunal Federal, o TCU, com o seu acordo, o último acordo do TCU, fala de 14.400 obras paradas, 144 bilhões. Com 70 que já foram investidos, que disse aqui o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, e mais 70 que faltam. Mas ninguém sabe se esse número é verdadeiro. Porque a hora que você vai analisar como eles fizeram os levantamentos, analisando através dos quadros, das planilhas dos tribunais estaduais, cada um fala um assunto. Então, na verdade, há uma estimativa de 14.400 obras paradas. Esse é o desafio. Quanto custa uma obra parada? Eu não sei quantas vidas custam. Mas, para a gente falar o seguinte, meu amigo Otacílio, deputado, que eu agradeço, todos os parlamentares presentes. Criou-se um programa que se chama Programa de Aceleração do Crescimento. Vocês imaginam se ele não fosse para acelerar? Porque 35% das obras desse programa estão paralisadas. E aí, fazendo uma analogia à minha profissão de agrônomo, eu falo que a grande praga da lavoura brasileira é essa. Não tem planejamento, não tem monitoramento na época da tecnologia e da informação, e por isso ninguém sabe quantas obras paradas tem. Quando eu caminho para o lado da educação, e está aqui o prefeito Luizinho, que materializa esse exemplo, que está aqui no livro, que eu não vou falar todos, até para criar expectativa de lerem o livro, metade das obras de educação estão paradas. E onde elas estão paradas? Nas pequenas cidades, onde os pais e as mães não têm com quem deixar seus filhos para trabalhar, aqueles que têm emprego. E lá no município do Luizinho, era um presente de grego, é um presente de grego que o governo deu para os prefeitos. Qual que é esse presente? Levou e falou, ó, você tem que fazer essa obra, esse pró-infância, essa creche, com essa planta. E te dou 998 mil. Só que custa 1.300.000. E a única coisa, a vantagem que o governo fez, sabe qual foi? Autorizar ele fazer com recurso próprio, ainda mais lá em Minas, que o ex-governador de Minas não pagou ninguém, educação, não pagou saúde, não pagou transporte escolar. Então, essa é a situação. No esporte, da mesma forma. Aí nós vamos para o saneamento. O saneamento, 56,7% das obras de saneamento estão paradas, atrasadas, não iniciadas. E 41% dos municípios não tem nenhum sistema de licenciamento ambiental. Quando eu vou falar da Copa do Mundo, todo mundo sabe que eu gosto de futebol, e todos nós gostamos de futebol, aí eu faço a pergunta, de quanto que o Brasil perdeu a Copa do Mundo realizada aqui no Brasil? As pessoas falam de 7-1, não é verdade, perdeu de 500-0, sabe por quê? Dos 12 estádios da Copa do Mundo, só um foi concluído, que é do Rio de Janeiro, porque logo em seguida foi realizada lá uma Olimpíada. E de todos que não acabaram, vocês têm uma ideia, o estado do Mato Grosso do Sul, Arena Pantanal, do Mato Grosso, o governo do estado gasta 6 milhões, esse foi o presente que o governo federal deu, gasta 6 milhões só para manter aquela obra. Veja está o meu senador Eduardo Bom, faça favor, Eduardo. Muito obrigado, representando o Senado. Meu amigo, deputado também, Thiago Dimas, do Tocantins. Meu líder do Solidariedade, Augusto Coutinho. Bom, Augusto, continuando com o futebol, é o seguinte, essa Arena Pantanal, que custa para o governo do estado 6 milhões, o orçamento dela era 700 milhões para implementar a Arena Pantanal, fora a logística ao redor. Desses 700 milhões, 578 milhões foram investidos. Coutinho, dava para comprar 7 mil tratores, fazer 14 mil casas populares e colocar água no meu Jequitinhonha, no meu norte de Minas, na Paraíba, no Sergipe, no Ceará, lá no Jalapão do Tocantins, para 1.400.000 famílias que não têm água para beber, está com caminhão-pipa. Só a Arena Pantanal. Se eu for pensar na Arena Manaus, lá na região norte do Brasil, o governo do estado também gasta 1,5 milhão por ano só para manter. E aí, se for tirar os mitos, né?
Qual que é a obra inacabada mais antiga? É a transposição de São Francisco. Foi idealizada por Dom Pedro, estimava 4 bilhões e 800, já gastaram 11.800 e ela não acabou. A mais vergonhosa, Angra 3, começou em 84, fez até 86, parou 25 anos, era para gastar 8 milhões, gastaram 11.700, e aí Zé, só para manter o prédio do reator é 40 milhões por ano, sendo que as 3 barragens mais importantes de Minas Gerais que estão paralisadas, nós gastaríamos 100 milhões. Então 3 anos só de cuidar do reator faz quase 29 anos, isso é 40 milhões por ano. Então, gente, essa é a realidade do Brasil. Mas aí, nem tudo é só notícia ruim. E eu quero aqui registrar uma notícia em relação à Caixa Econômica Federal. Eu sempre fui muito crítico à Caixa. E nesses 4 anos estudando as obras paradas, eu quero destacar aqui a Caixa Econômica, quero destacar o DENIT e o FNDE. Eu que sou da roça, acostumado a mexer com roça, me dediquei a esse assunto um pouco. Bom, naquele primeiro acordo do TCU que eu falei aqui, Leandro, das obras rodoviárias, que 70% estavam paradas, 40,27% é problema de engenharia. Então nós temos um apagão das escolas e da engenharia no Brasil. Por isso que eu decidi a colocar no papel o que eu e essa equipe toda pensa, foi para as escolas, os estudantes estudarem. A segunda causa das obras paradas é licenciamento ambiental, 9,8%. Aí, Coutinho, se eu pegar 40,27 mais 9,8, já dá metade das obras paradas no Brasil. E o licenciamento, numa grande obra, chega a 27%. Por isso nós temos que aprovar os projetos aqui na casa. E a Caixa Econômica, eu falei, eu estou pegando o marco, de 95. Foi quando o Brasil fez a primeira movimentação para falar de obra parada. Naquela época, a Caixa Econômica, ela tinha que obedecer 95 marcos regulatórios para liberar o recurso. 96. 96, 11 marcos regulatórios. Agora, em 2018, quanto vocês acham que precisa? 187 marcos regulatórios. Então, isso, Zé Carlos, quando a Caixa assina o contrato, que é o instrumento mais ágil que tem, o seu ciclo de vida da assinatura até terminar a prestação de conta, 1.695 dias. E não é culpa da Caixa. Com 187 marcos regulatórios. Aí, se eu for para o convênio, que é mais burocrático, 2.287 dias. Por isso que o prefeito chega para nós e fala, não coloca recurso de infraestrutura que eu tenho que fazer pela Caixa, mas não é culpa da Caixa. Então, por isso, Flávio, que nós temos uma missão aqui na Câmara, senador e lá no Senado, de fazer uma nova legislação. Nós avançamos, a Tatiana citou uma portaria. O ano passado nós tivemos também, em 2018, uma relação à saúde, ajudou a destravar, retomou 1.700 obras no Brasil. A Caixa Econômica tinha 45 mil contratos, em 2016 só tinha 9,5% das obras que estavam no seu curso normal. Hoje, em 36 mil operações, já passou para 15%. Então, a Caixa evoluiu. Por isso que eu quero destacar a Caixa, destacar o FNDE e o DENIT, que tem sistemas fantásticos. Inclusive, fui surpreendido na última audiência pública com a deputada Flávia. A Caixa chegou e nos apresentou as obras da Caixa que estão na Caixa Econômica, que estão paralisadas. Isso é um fato inédito, que nunca tinha acontecido aqui depois que eu comecei a estudar esse tema há 5 anos atrás. Bem, mas não vou me alongar, quero agradecer a cada um de vocês. Espero que esses rabiscos aqui, de todos nós aqui, sejam um legado desse nosso trabalho, que a deputada Flávia continua agora coordenando a comissão e eu estou como relator. Lá o Raimundo, viu, Raimundo, te homenagear, nós estivemos visitando lá as obras paradas lá na sua capital. Está aqui a foto do aeroporto, que as obras foram retomadas e continuam lá, espero que sejam concluídas. Mas é isso, fazer um agradecimento especial e com certeza, Flávio, os nossos filhos e netos vão no futuro olhar nesses rabiscos que nós fizemos juntos aqui e com certeza vai saber que o Brasil melhorou muito com o nosso trabalho aqui. Obrigado a todos, obrigado pelo carinho. E das obras de infraestrutura. É um licenciamento geral e outros estão substitutivos. Memória política e técnica, José Silva. É muito fácil nós falarmos, já convivi com uma pessoa,
Já me encontrei com ele, mas Zé Silva eu posso dar um testemunho, deputado Fábio. Eu conheço Zé Silva e isso faz a diferença. Esse moço tem uma determinação, tem uma garra e, acima de tudo, ele acredita naquilo que ele faz. E a denúncia que ele faz nesse livro, ou que ele aponta nesse livro, fará a diferença. Eu acho que hoje nós temos o passado e agora vamos viver um novo presente dentro de uma filosofia nova. Realmente empregar bem, concluir aquilo que já está efetivamente iniciado, para que nós possamos assim trazer para o povo brasileiro o sentimento de brasilidade. Deputado Zé Silva, o presidente Kennedy costumava dizer que vestia o seu melhor paletó quando ia visitar uma biblioteca, porque dizia ele que ia se encontrar com os maiores e melhores homens do mundo. Você, como escritor, já faz parte dessa galeria. E para nós que fazemos a Asbrae, para nós que fazemos a casa que já foi sua e que continua sendo sua e uma extensão do seu gabinete, nós estamos muito honrados e lisonjeados com esse momento que você está vivendo. Monteiro Lobato dizia que quem escreve um livro constrói um castelo e que quem lê mora nele. Esse seu livro não constrói um castelo, mas esse seu livro vai dar ao leitor a oportunidade de saber o quanto precisa ser cobrado, ser discutido, como disse o nosso orador antecessor. Você com certeza não está apenas escrevendo um livro, você está escrevendo uma obra que vai contribuir, como é o seu feitio, e muito com o seu projeto legislativo e com o futuro do nosso país. Deputados presentes, as autoridades presentes, aos seus amigos, dizer da honra e do prazer de estar aqui hoje neste evento. Não quero citar tanto a obra e tanto o livro, mas quero um minutinho para falar da pessoa. Por que da pessoa? Eu o conheço há muito pouco tempo, mas tenho nele uma referência. Assumi uma agência recentemente a pedido da ministra Tereza Cristina e do presidente da República, nosso querido Bolsonaro. E é na pessoa do deputado Zé Silva que eu fui me espelhar, para falar um pouquinho e para fazer um pouquinho desta reconstrução da extensão e da assistência técnica no Brasil. E falo isso porque é um estudioso, é um homem que busca profundamente conhecer as matérias das quais ele avança e quer solução. Não seria diferente aqui hoje, quando ele, como deputado, como homem público, olha para o dinheiro público. Ele sabe a importância e o quanto é sagrado esses recursos ao colocar aqui um estudo técnico. Iniciativa. Realmente, iniciativas como essa são importantes para começarmos um debate frutífero, né, sobre os entraves das nossas obras no país. Como o José Carlos Martins, né, representante da CEBIC, colocou, nós temos a carência de recursos, né, nós precisamos de recursos para retomar essas obras, mas nós precisamos também de mudanças legislativas, de soluções criativas, como ele comentou, para solucionar vários desses entraves e com certeza estão muito bem colocados no diagnóstico desse livro. Um passo importante, talvez já proporcionado por essa discussão promovida na Comissão de Obras Paradas, né, tanto pelo deputado Zé Silva como pela deputada aqui presente também, nós vemos que sexta-feira, dia 10 de outubro, foi publicada uma portaria, a portaria 558, que desburocratiza essas operações, né, toda a operação de repasse, tanto como acompanhamento, como a geração das operações, e traz alguns conceitos importantes para nós retomarmos essas obras paralisadas, como o conceito de fruição. Ou seja, nós precisamos de soluções técnicas com a participação desses atores, né, do parlamento, da Caixa como agente operador, do setor produtivo, da CEBIC, dos órgãos de controle, para buscarmos essas soluções. Os participantes desse evento, dizer realmente, fazer, acima de tudo, uma justa homenagem ao deputado Zé Silva por essa iniciativa. Nós que participamos dessa comissão, nos desdobramos para ir a vários estados,
verificando essas obras acabadas. A articulação junto com o TCU foi importante, junto à consultoria aqui da casa, inclusive, nós tivemos a honra de ter o Tarcísio, que hoje é ministro, como nosso consultor, e muitas dessas obras ainda continuam paralisadas. A gente fica feliz por essa iniciativa do José Silva de publicizar e fazer com que a imprensa também nos ajudasse a fazer com que nós possamos ter a recuperação dessas obras, e todos os deputados e deputadas participaram dessa grande mobilização e estão de parabéns. E nessa legislatura, nós acreditamos que os que estão com mandato vão ter essa missão de, junto à Comissão de Orçamento, de alocar recursos necessários para que nós possamos destravar essas questões dessas obras paralelas. Sempre falo que nessa casa nós temos aí milhares de temas. E no momento de crise econômica, de altos índices de desemprego, é inconcebível que nós, brasileiros, possamos conviver com a realidade das obras que não são concluídas no nosso país. Daí a importância, o senhor que representa a CEBIC nos colocou muito bem, a prioridade que tem esse tema aqui para nós. E por isso, nesse momento, eu quero aqui louvar a iniciativa do nosso querido amigo deputado Zé Silva, que trouxe, através dessa publicação, o seu trabalho, a sua experiência e, com certeza, dá visibilidade e suporte a todo o parlamento brasileiro para que nós possamos nos debruçar ainda mais nesse tema, até que nós possamos, deputado Raimundo, trazer uma solução efetiva, uma resposta efetiva para todos os brasileiros e brasileiras. Para todas as entidades que vieram aqui presentes, entendendo a importância desse tema aqui para nós. Acho que todos nós temos que abraçá-lo e dizer, deputado Zé Silva, que o senhor é um orgulho para nós. Além do deputado extremamente competente, eu fico feliz de ver o senhor tomando frente dessa bandeira nessa casa. É um pai, um irmão, um filho, que a gente sabe que tem a sensibilidade, que ainda tem tempo para cuidar da família, e é com essa sensibilidade que o senhor tem tratado todos os temas que o senhor defende nessa casa. Então aqui eu quero deixar as minhas homenagens ao senhor, dizer a todos que estão aqui presentes que essa legislatura, através de uma ação conjunta de vários parlamentares, recriou a comissão externa com autorização do nosso presidente Rodrigo Maia. Nós estamos coordenando, nosso relator não podia ser outro, senão o deputado Zé Silva, e aqui nós temos o deputado Leônidas também, que está representando os outros parlamentares que fazem parte dessa comissão externa. Temos a frente parlamentar e várias subcomissões nas comissões pertinentes que tratam também desse assunto. Vamos dar continuidade a esse trabalho. Paulo, por incrível que pareça, a primeira visita da comissão externa será feita amanhã no estado do Ceará. Então, José Silva, parabéns pela iniciativa. É algo muito importante por conta de que nós poderemos chegar a mais pessoas, a mais técnicos e a mais responsáveis por essa tragédia que infelizmente está acontecendo no nosso país. Eu digo sempre, minha cara Flávia, de que o governo tem que fazer investimento. Nós temos que ter investimento público, porque sem investimento público não tem investimento, né, da iniciativa privada. Simplesmente assim. O Brasil vai investir este ano 24 bilhões de reais em infraestrutura. O que é que isso significa? Absolutamente nada. No próximo ano, o orçamento está falando em 19 bilhões de reais. Como é que nós vamos resolver essa equação? Evidentemente, nós temos que pôr o problema, né, mais bem colocado, porque só assim a gente tem condições de resolver o problema. E é para isso que nós estamos aqui, para colocar o problema no lugar certo e tentar resolver esse problema. Porque os números são estranhos, né, são arrasadores. 14.400 obras, 70 bilhões já injetados nessas obras, já executados nessas obras. 40 bilhões ainda faltam para que a gente possa concluir essas 14.400 obras. E segundo concluir, quantos mil empregos? 400 mil empregos na veia. Só a construção civil tem essa capacidade
de imediatamente injetar 400 mil. Por isso, parabéns, estou muito feliz de poder participar desse lançamento e dizer que estamos sempre à disposição para contribuir com aquilo que for possível. Tanto ele como aos outros deputados, os mais experientes, os que estão chegando agora, como é o caso do Thiago Dimas, que volta à Câmara depois de alguns anos trabalhando aqui em alguns gabinetes, e Tatiana, meus cumprimentos também, porque há uma necessidade grande que o país compreenda as suas dificuldades. A força política de defender uma obra, muitas vezes por paixão, faz com que a bancada mantenha as indicações, repita a sua dotação no orçamento, e a gente entende que todo o ambiente de obra pública passa por um momento de análise, de dificuldade econômica, mas eu até acho que no estabelecimento de um ranking é possível que o Brasil, evoluindo na questão de legislação, o Congresso Nacional, possa até ter uma modalidade diferenciada de PPP, fazendo com que obras absolutamente inviáveis sejam colocadas à disposição do setor privado. Com competência exemplar no seu campo de atuação, você empresta agora a um setor sensível do país a sua competência. Eu saio daqui mais tranquilo e confiante no Brasil melhor. Tenho certeza, hoje esse livro é um livro de propostas, para que a gente saia realmente dessa estagnação e que ele seja consultado no futuro como um livro que resolveu a questão das obras paradas. Muito obrigado. Parabenizar a esse deputado guerreiro, qualificado, competente, que é o deputado Zé Silva, companheiro correto, leal e muito operoso, muito trabalhador, não só nas suas causas, mas nas causas republicanas e nas causas brasileiras. E eu acho, Zé, que esse livro que você hoje nos proporciona, certamente vai ajudar muito, como disse aqui o nosso senador Eduardo Gomes, no diagnóstico de um grave problema. Recentemente, a gente viu com a rede de televisão fazer uma série de questionamentos, ou até mesmo ouvindo a população do que queria para o nosso país. E na grande maioria dos casos, a gente viu uma pessoa com o celular na mão, por trás tendo uma obra paralisada e dizendo: o Brasil que eu quero é o Brasil que essa obra não esteja parada. E que muitas vezes se pensava ou se deixa a pensar que a obra está paralisada porque o gestor público pegou o dinheiro, botou no bolso e foi embora. Algumas vezes isso pode ter acontecido, mas uma grande maioria das vezes ela está paralisada porque ela foi ou mal projetada, ou mal licitada, ou ela foi mal, ou faltou recursos para que ela tivesse continuidade. Então eu tenho certeza que com o diagnóstico desse que faz o Zé Silva, com o avanço que nós demos aqui na Câmara, com a lei de licitações atualizando para o tempo atual, eu tenho certeza que não vai se resolver todos os problemas, mas vai se minimizar em muito essa questão de obras paralisadas no nosso país. Portanto, Zé, eu quero lhe parabenizar mais uma vez. Você orgulha ao nosso partido e orgulha a nossa bancada, pelo político que você é, pela boa política que você faz e pelo representante da sua Minas Gerais que você é. Parabéns e sucesso para mim. Enquanto eu dava o autógrafo da obra que vai do É você sabendo de tudo. Deputado Federal Zé Silva. Vamos juntos.